Boa noite, graça e paz. Muito bom podermos nos reunir para o nosso encontro, do nosso pequeno grupo. Hoje falando sobre a luta contra as máscaras, Você é uma pessoa que tem lutado contra as máscaras dentro da igreja? Qual atitude será que Deus requer dos seus filhos, de nós, para aceitar, ou na verdade, de nós, a nossa vida e o nosso culto? Qual será que é o padrão de Deus? Quais são os perigos se nós tentarmos enganar a Deus ou nos achegarmos a Deus por intermédio da nossa justiça própria, pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos? Quais são as máscaras, que às vezes as pessoas ainda vestem, diante de Deus, na adoração a Deus? Quais são as máscaras que as pessoas usam hoje em dia para esconder quem realmente elas são? Então hoje nós vamos tratar sobre esse assunto. Vamos iniciar, vamos orar. Feche seus olhos. Deus, nós glorificamos ao Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Pai, e Te agradecemos por esse momento de estudo, momento de reflexão na Sua palavra, Senhor. Abençoa as nossas vidas, ilumina-nos com Teu Espírito, Senhor, a fim de que nós entendamos a Tua palavra e que nós possamos colocar esta palavra em prática nas nossas vidas. Ajuda-nos, fortalece-nos e abençoa-nos, ó Pai. Abençoa cada irmão e irmã que está assistindo esse estudo agora. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Então, o nosso texto básico dessa noite, desse estudo, ele está em Gênesis, capítulo 4. Gênesis 4, nós vamos ler do versículo 1 a 16. Gênesis 4, de 1 a 16, que diz assim. Só lembrando antes, se você não tem a revista, que é As Lutas do Cristão, você pode acompanhar todos os textos, ouvindo os textos, tá bom? Mas você que tem, acompanhe com a sua revista e vá anotando, grifando. Se houver alguma dúvida, dependendo do canal onde você estiver assistindo, no YouTube ou no WhatsApp, pelo vídeo no WhatsApp mesmo, você pode mandar o seu questionamento, a sua dúvida que possa haver dentro do estudo, para que eu possa te responder também, ou no próximo encontro, eu respondo para todos, tirando as dúvidas da aula anterior, tá certo? Nosso encontro anterior. Então, vamos lá, Gênesis, capítulo 4, versículos de 1 a 16, diz assim. Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra,
e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo e o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Até aqui. Bem, então, lutando contra as máscaras, não é? Esse é o tema do nosso estudo de hoje e tem o objetivo de mostrar para nós que nós devemos lutar contra a falsidade na adoração a Deus, a falsidade dentro da igreja. O texto que nós lemos, então, nos fala da história muito conhecida sobre Caim e Abel, o irmão mais velho que mata Abel, não é? Eles receberam as mesmas instruções, eles foram criados dentro da mesma família, debaixo dos mesmos princípios e valores, eles conheciam a Deus, senão não tinham oferecido nada a Deus, ouviram as mesmas histórias sobre Deus e aprenderam as mesmas coisas sobre o culto que agrada a Deus. Mas o coração de Caim não era um coração reto, ele não era reto diante de Deus. Ele não se sujeitou aos princípios de Deus, ele não se colocou debaixo da autoridade da palavra de Deus. E aí nós vemos, então, através dessa história, algumas máscaras, não é, que Caim usava. Caim estava, então, usando máscaras, ou seja, mentindo. A lição não fala, não é mais a palavra grega para máscaras, para usar máscaras, né, é hipócrita. Por isso que Jesus vai chamar os fariseus de hipócritas, porque mentiam diante de Deus. Hipócritas também eram os atores, né, na época da Grécia Antiga. Eles eram chamados de hipócritas, porque eles representavam outros papéis, utilizando-se de máscaras, escondendo então a sua verdadeira personalidade. Não é? Então, o primeiro ponto colocado aqui dentro da nossa lição hoje, dentro desse estudo, é que o culto a Deus, sem observar os princípios de Deus sobre o culto, não é? É um perigo. Cultuar a Deus sem observar os princípios de Deus sobre o culto é algo perigoso, não é? Desde os primórdios da história humana, Deus ensinou o princípio de que não havia remissão dos pecados sem derramamento de sangue. O texto de Hebreus 9, 22 nos confirma isso, não é? Diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então, é isso que é dito aqui em Hebreus. Não é? Quando Adão e Eva pecaram no Éden, Deus faz o quê? Deus vai lá, mata um animal para cobri-los, para que eles fossem, então, tivessem o seu corpo que estava nu, e eles estavam com vergonha disso, e fizeram roupas de folhas. Deus, então, mata um animal, sacrifica um animal, a fim de que a pele desse animal servisse de roupa para Adão e Eva, para cobrir a nudez de Adão e Eva, não é? Então, um animal foi sacrificado e o sangue foi derramado. Então, dali em diante, toda pessoa que se achegava a Deus para adorar, ele precisava se aproximar derramando o sangue de um animal. Não que o sangue das ovelhas ou dos bodes ou do animal sacrificado pudesse, na verdade, purificar o coração do homem, mas o sangue desse animal apontava, na verdade, para a cruz, para aquilo que haveria de vir, não é? Que era o sacrifício de Jesus Cristo. Aí nós temos o texto que é colocado, Romanos 3, capítulo 3, do versículos 24 a 26, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé. Então, até aqui.
Então Jesus morre na cruz e derrama o seu sangue da mesma forma como os animais naquela época eram mortos e derramado o sangue do animal para que houvesse o perdão dos pecados. Jesus então nos reconcilia com Deus, sendo o sacrifício perfeito. Ele sendo o próprio Deus, ele se sacrifica por nós e não cometendo nenhum pecado, não havia pecado em Jesus, por isso ele é o sacrifício perfeito. Então todos os sacrifícios de holocaustos apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Caim traz a Deus um sacrifício incruento, ou seja, que não houve derramamento de sangue, o que Caim traz para Deus? Ele traz daquilo que ele trabalhava, ele trouxe frutos, e vegetais e assim por diante. É isso que ele coloca diante de Deus, então Deus despreza o sacrifício dele. Ele foi desprezado, não é? Então Deus já tinha estabelecido como deveria ser cultuado, como deveria haver ali o sacrifício de um animal. Ele queria, nessa história, Caim queria abrir para Deus um caminho pelos seus próprios esforços. Não, eu vou adorar a Deus do meu jeito, o caminho das obras, dos seus próprios feitos. O caminho de Caim, conforme o texto de Judas, abre lá comigo, Judas 11, diz assim: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Então, as pessoas precisam entender que Deus requer adoração de acordo com a vontade dele, não é de acordo com a minha vontade, não é de acordo com a sua vontade. Por isso que não há outro caminho para se chegar a Deus que não seja Jesus Cristo. O outro caminho, sem ser Jesus Cristo, é o caminho do humanismo idólatra, que tem o seu fim nas suas obras de justiça, onde as pessoas acham que fazendo algum bem para o próximo estão cultuando a Deus, somente isso, ou estão ajuntando para si tesouros que vão comprar o seu terreno no céu ou a sua salvação. Então, a justiça idólatra, a justiça trazida pelas obras, ela está dissociada, divorciada da graça, daquilo que Cristo fez por nós. Então, essa foi uma das máscaras que Caim usou, querendo enganar a Deus através do seu sacrifício errado. Então, o sacrifício de Caim foi um sacrifício que foi realmente desprezado por Deus. O segundo ponto aqui, culto a Deus sem examinar o seu próprio coração. João, 1 João, o apóstolo João, na primeira carta de João, 1 João, abra lá comigo, 1 João, capítulo 3, o versículo 12, vai nos dizer assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. É isso que João vai dizer para nós. Ele queria cultuar a Deus, Caim queria cultuar a Deus sem pertencer a Deus. Ele queria enganar a Deus com a sua oferta, enquanto ele mesmo era do maligno, conforme João aqui na sua primeira carta coloca. Caim era do maligno. Caim pensou que pudesse separar o culto da vida. A nossa vida, ela é um culto a Deus. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Então nós vivemos sim, claro, fazendo todas as coisas, mas de forma correta, tentando fazer de tudo para glorificar a Deus e não para agradar homens, não para assim nos engrandecermos, mas sim para agradar a Deus verdadeiramente. E é isso que Jesus nos diz, quando ele fala para a mulher samaritana, ele está dizendo a nós também, que Deus não está buscando, não é somente a adoração, mas Deus quer adoradores verdadeiros que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Deus não se impressiona com a pompa do nosso culto, nem com a nossa performance diante dos homens ali. Ele busca a verdade no íntimo. Se a nossa vida não for de Deus e não estiver certa com Deus, o nosso culto vai ser abominável diante de Deus, aos olhos do Senhor. Deus não se agrada
de rituais divorciados da vida. Eu preciso viver verdadeiramente o Evangelho de Deus. Eu preciso cultuar a Deus em todos os momentos da minha vida. Culto sem vida é uma abominação aos olhos de Deus. E aí ele cita então o texto do profeta Isaías, não é, no seu capítulo 1, versículo 13. Isaías 1, 13 vai dizer assim: parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Então, como é que nós vemos toda essa questão? Como é que Deus olha? Deus olha para nós, o nosso coração e a nossa vida toda. Como é que nós temos vivido todos os dias, não somente no culto. Não pense que você vai agradar a Deus somente no culto, lá quando você canta, levanta suas mãos, adora a Deus, faz suas orações, mas fora daquilo a sua vida não é um culto a Deus. A sua vida está dissociada de Deus, longe do Senhor. Deus não se agrada disso, pelo contrário, como diz o texto de Isaías, ele abomina esse tipo de conduta, não é, do cristão. Então, quando nós vivemos dessa forma, nós estamos agindo como Caim, nós estamos usando máscaras diante de Deus, tentando enganar a Deus. O terceiro ponto aqui, culto a Deus com o coração cheio de ódio e inveja. Você já foi para o culto alguma vez brigado com alguém sem pedir perdão? Você foi já com uma vida totalmente complicada diante de ter alguma queixa contra alguém ou alguém com uma queixa contra você? Como é que a gente faz nesse termo, não é? Então, aqui, culto a Deus com o coração cheio de ódio e inveja. O apóstolo João ainda nos diz, né, que Caim era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. De nada adianta nós trazermos oferta a Deus se o nosso coração é um poço de inveja e ódio. Não é por isso que a gente deve cuidar muito bem dos nossos relacionamentos, de como nós nos relacionamos com as pessoas. Mas se eu sou uma pessoa cheia de inveja e ódio, eu estou muito longe de Deus. A nossa relação com Deus não pode estar cheia, né? Vai estar certa se ela estiver cheia, não é, de ódio no coração, com problemas com relação a irmãos. Ela vai estar, se estiver quebrada, vai estar quebrada com Deus. Antes de trazer a nossa oferta ao altar, nós precisamos, então, nos reconciliar com os nossos irmãos. É isso que diz a palavra. Mateus 5, 23, 24 vai nos dizer isso. Vai lá, deixa sua oferta quieta aí, vai lá, se reconcilie e depois traga a sua oferta. Não é? Deus não aceita as nossas ofertas se o nosso coração não é reto diante das pessoas e se nós não honramos a Deus com a nossa vida e com as nossas atitudes. As obras de Caim eram obras más, porque o seu coração era mau, ele era do maligno, ele não conhecia Deus e não cultuava a Deus, cultuava a si mesmo, querendo ser melhor que o seu irmão. Ele afrontava a Deus oferecendo uma oferta errada. Era isso que acontecia, a oferta de Caim estava errada, de forma errada, com a motivação errada. Ele queria enganar a Deus e enganar ali, ganhar, na verdade, o status de adorador, como diz aqui, quando não passava de filho do maligno, como diz aqui. A vida dele estava muito longe de Deus. Mas o apóstolo João nos informa ainda que a raiz do problema de Caim era a inveja. A inveja de Caim o levou a tapar os olhos e os ouvidos para o aprendizado. Que aprendizado? Deus fala com ele. Deus pergunta para ele, por que seu semblante está transtornado? Não é? Deus conversa com Caim, mas ele não o ouve, ele dá de costas para as palavras de Deus. Ele endureceu o seu coração e foi pelo caminho da rebeldia, não é? Contra a vontade de Deus. Ele não apenas sentiu inveja, mas ele consumou o pecado dele.
levando seu irmão à morte. Ele não apenas odiou o seu irmão, mas fez um plano de forma sórdida, não é, daquilo que ele iria praticar, mas ele deveria muito bem cuidar do relacionamento que ele tinha. Ele invejou a bondade de Caim, ele invejou a oferta de Caim que foi aceita, porque era uma oferta correta, não é? Em vez de consertar a sua vida, em vez de voltar para o caminho, ouvir a repreensão de Deus, a repreensão que nós falamos, ela é benéfica, porque ela visa a transformação da nossa vida. Então é importante que eu e você entenda muito bem isso, não é? Que eu e você possamos viver de forma correta diante de Deus, não é? Então a raiz do problema era o coração de Caim. A vida de Abel era uma vida abençoada, não é? Mas a vida correta dele trouxe inveja ao coração do seu irmão. O culto de Caim estava longe de aproximar de Deus, de o aproximar de Deus, mas pelo contrário, o afastou ainda mais. Seu culto não passava de um arremedo, de uma máscara, como diz a lição, uma máscara grotesca para esconder o seu coração invejoso, vaidoso e cheio de justiça. Então, até aqui, você tem notado que Caim estava diante de Deus. Ele ofereceu sacrifícios a Deus, não é? E trazendo para a nossa vida hoje, o que vocês acham disso? Você acha que isso é possível? É por isso que Jesus nos avisa que existe joio no meio do trigo. E esse joio continuará até a segunda vinda de Cristo, quando haverá separação entre joio e trigo. Ou seja, serão separados aqueles que irão para o inferno e aqueles que caminharão com Deus, seguirão a vida eterna com Deus. É isso que a palavra nos mostra. Não é? Devemos tomar cuidado, porque há também pessoas, não é, que estão vestidas são lobos em pele de cordeiro. Pessoas que parecem santas, parecem do povo de Deus, parecem bons pastores, não é, também, mas não são. São pessoas que estão ali para extorquir, estão ali para enganar. O fruto e a motivação das suas vidas é inveja. Não é adoração a Deus, não é entrega do coração, não é ajudar para que Deus seja glorificado, mas é ajudar para aparecer, não é para tirar uma selfie, para mostrar as coisas, é ajudar para fazer não a vontade de Deus, mas a própria vontade, achando que pelas suas obras eles se chegarão a Deus. Sem a fé verdadeira é impossível agradar a Deus. Sem a fé verdadeira que leva a obras com uma motivação verdadeira, porque, note, uma pessoa que não segue a Deus, ela pode doar um prato de comida a alguém? Pode. E alguém que serve a Deus pode doar um prato de comida a alguém? A mesma coisa, às vezes da mesma comida? Pode ou não pode? Óbvio, pode. Não é? Será um prato de comida. Mas o que Deus olha é a motivação. A motivação. Se eu tenho fé, creio em Cristo como meu Senhor e Salvador, e sei que sem Ele eu não posso ser salvo, porque Ele é o único caminho, a única verdade e a vida verdadeira, eu vou oferecer esse prato de comida na intenção de ajudar o próximo conforme é a vontade de Deus. Não porque eu acho bonito, não porque eu acho que eu vou ser salvo por isso, não porque Deus vai contar aquilo lá como um pontinho a mais para a minha salvação. Às vezes o outro faz a mesma coisa, mas a intenção dele é o desenvolvimento espiritual para ele mesmo, não é para que ele não sofra depois que ele morra, ou para que ele não vá para o purgatório, para alguns lugares, não é, destinados em outras religiões, porque as obras salvam para eles. Não importa as obras, o que nos salva é Cristo. É Cristo quem nos salva. As obras são o resultado do que Cristo fez por mim e da minha vida nova agora em Cristo. Então eu cultuo a Deus, eu faço as minhas obras de caridade não para juntar pontos para mim, mas em primeiro lugar e única e exclusivamente para glorificar a Deus, para que as pessoas vejam as minhas obras e glorifiquem a Deus. Não venham me exaltar, não venham fazer com que eu apareça cada vez mais.
Então, há pessoas dentro da igreja que agem dessa forma, não é? Querendo aparecer, querendo se mostrar muito ativas, quando na verdade não tem vida com Deus. Estão usando uma máscara, que às vezes engana as pessoas da igreja, mas com certeza não engana Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Então é importante que você saiba disso e que você entenda muito bem isso. Ponto 4. Rejeição à exortação de Deus. Caim não apenas estava errado, mas não queria se corrigir. Assim dizem as Escrituras: aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim, do fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho. Não é? Então ali decaiu o semblante quando Deus diz para ele: olha, eu não aceito a sua oferta está errada. Eu quero que haja uma oferta, mas uma oferta de sangue, porque é assim que deve ser até que Cristo volte. Óbvio que ele não fala de Cristo, mas é a prefiguração de Cristo, como nós falamos no início. Não é? Então, até que Cristo venha, é assim que eu quero ser adorado. Não é? Então, é isso que acontece até Cristo chegar. Então, aí, Caim, em vez de acertar as coisas, o que ele faz? Ele vai lá e reclama com Deus, e o seu semblante muda, e ele se ira. Ele fica bravo com aquilo, mas também porque a oferta do irmão é que agradou. Caim não foi escorraçado por Deus ao trazer a oferta errada. Deus somente diz: olha, eu não vou aceitar a sua oferta. Vá lá e venha aqui novamente e faça a oferta como eu quero ser adorado. Deus o exorta, Deus lhe dá oportunidade para mudar de vida. E então Caim tem a chance de se corrigir, mas ele era muito orgulhoso. Ele era uma pessoa orgulhosa demais, não é? Para admitir os seus próprios erros. Muitas pessoas são assim, apontam um erro do outro, mas não admitem os seus próprios erros, não gostam de ser exortadas, não é? A exortação de início ela parece ruim, mas ela visa a correção, viva a transformação. É isso que a exortação é, não é? A máscara da justiça própria estava afivelada e engessada no rosto de Caim. Ele se achava bom, suficientemente bom. Ele preferiu o caminho da rebeldia e da desobediência. Então Deus está mais interessado em quem nós somos do que naquilo que nós fazemos. O mesmo sol que endurece o barro amolece a cera. Abel ouve a palavra de Deus e cultua de acordo com o que Deus havia ensinado. Mas Caim ouve a palavra de Deus e então ele deixa as coisas ali, despreza a palavra de Deus e vai apresentar um culto estranho. Algo que não estava na palavra de Deus, algo que não competia a ele fazer. A palavra de Deus, em alguns, ela vai produzir vida, mas em outros ela produz morte. Por que morte? Porque a pessoa não quer saber da vontade de Deus, como ele deseja ser cultuado. Então, eu preciso tomar muito cuidado com a forma como eu vivo, porque eu devo viver de acordo com a vontade de Deus. Okay? Então, Caim pensou que o seu problema era o seu irmão e não o seu próprio pecado. Então, a gente vê essa questão, e o pecado foi consumado, né, no coração. Deus fala com Caim: toma cuidado com aquilo que você vai fazer. Estou te avisando, preste muita atenção. Mas ainda assim, ele planejou e intentou contra a vida do seu irmão, que é o ponto 5 aqui do nosso. Caim pensou que o seu problema era o seu irmão e não o seu próprio pecado. Ele pensou que a única maneira de ser aceito era eliminar, não é, do seu caminho a vida do seu irmão. Ele olhou para Abel não como alguém a imitar, mas como um rival a ser eliminado. Muitas vezes achamos que o nosso problema é o outro, quando não é. O problema está em nós. Da mesma forma, as pessoas às vezes querem cultuar a Deus, querem que seja colocado um tipo de culto de acordo com aquilo que elas pensam, de acordo com aquilo que elas acham que é o certo, mas que está dissociado da palavra de Deus, da vontade de Deus. Aí quando nós vemos a pessoa, o que ela faz? Ela briga com todo mundo e muda-se de igreja. Vai chegar na outra igreja, o problema vai continuar, porque o problema é ela. O problema não é a igreja, o problema é ela.
Então ela vai para outra igreja, ela vai fazer a mesma coisa, ela vai brigar novamente e vai sair dali e vai mudar-se para outra igreja. Ali ela criticará o pastor, ela criticará a liturgia da igreja, ela vai criticar todas as coisas e não vai adorar a Deus. Ela vai falar, não, aqui tem muita gente errada, como se ela fosse perfeita, não é? Então ela vai mudar de igreja e vai fazer tudo novamente. Todas as coisas irão voltar, não é? Então, para aqueles que são invejosos, para aqueles que não querem cultuar a Deus verdadeiramente, o sucesso dos outros atormenta muito mais do que o fracasso deles. Não querem ver o bem, mas querem ver o mal. A eliminação do outro nos recompensa mais do que a possibilidade da nossa aceitação, da mudança do nosso coração. Eu quero destruir o outro. Se eu não consigo destruir, eu causo inveja, causo problemas e vou embora dessa igreja e mudo para outra igreja. Essas pessoas usam máscaras que enganam as pessoas, mas não enganam a Deus. É preciso tomar muito cuidado. É preciso, então, tomar muito cuidado com a nossa vida. Por quê? Porque aqui, no segundo estudo, ponto 6, Caim manteve a aparência de uma amizade genuína. Ele chega para o seu irmão, não é, e diz, vamos ali ao campo, vamos lá dar uma olhada no campo. Estando eles no campo, né, sucedeu que aí Caim atacou o seu irmão e o matou. O coração de Caim era um coração enganoso. Ele tinha palavras aveludadas e um coração perverso. Palavras doces, mas um coração amargo. Amizade nos gestos e morte nos seus pensamentos. Ele engana Abel, trai o seu irmão e o mata. Assassinou não um estranho, mas o seu próprio sangue. Não é a carne da sua carne, sangue do seu sangue. Ele não tirou a vida de um inimigo, mas ele tirou a vida de alguém chegado. Não é? Matou não porque Abel fosse perverso, mas ele matou porque ele era perverso. Não é? Ele o matou justamente pelo contrário, porque ele era piedoso e bom e fazia o que era correto. Não é? Abel não era uma ameaça à sua vida, mas era um exemplo a ser seguido. Por isso que Caim mata Abel. E aí o que ele faz? Ele tenta ainda esconder o seu pecado. Caim não ouve a palavra de Deus e depois, quando Deus vem conversar com ele pensou que estava tudo bem, que os seus atos estivessem fora do alcance de Deus. Ele não só pecou, mas ele tentou escapar das consequências do seu pecado. Ele não enxergava nada além da sua própria vaidade, da sua justiça própria. Ele era o pai de uma geração que adorava o seu próprio eu em vez do Deus vivo. Deus não exorta, né? Ele coloca aqui, não é? Deus não simplesmente exortou a Caim com relação ao pecado, mas ele também depois o confronta depois do pecado, né? Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra. Não é? Caim não apenas pecou, mas ele tentou esconder o seu pecado. A vida daquele que usa máscara é sempre assim, tentando esconder o seu pecado ou tentando colocar a culpa no outro e nunca aceitando a sua culpa, nunca pedindo perdão. Não é? A insanidade espiritual de Caim, dentro da sua insanidade, ele preferiu fugir de Deus a voltar atrás, a pedir perdão e a obedecer a Deus, não é? E o Senhor então lhe dá a sentença, serás fugitivo e errante por toda a terra. Gênesis 4, versículo 12. Então, quando ele foi confrontado por Deus, longe de se arrepender, ele se entregou à autocomiseração, né? Como diz aqui a revista. O que ele fez? Ele foi lá e disse assim, então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Né? Mas ele não pediu perdão em nenhum momento. Caim é o protótipo daqueles que se retiram da presença do Senhor e cuja descendência se afasta de Deus para mergulhar nas sombras espessas do pecado e da justiça própria. Concluindo, Caim então quis fazer as coisas de Deus do seu próprio jeito. Ele quis mostrar a sua própria justiça
em vez de aceitar a justiça que vem de Deus. Caim fugiu, não é, fingiu ser um adorador, não é que ele fugiu, ele fingiu, quando na verdade era um competidor. O culto apenas escondia a máscara da justiça própria que se ostentava. Viva diante de Deus sem máscaras, porque Ele vê e conhece o seu coração. Deus conhece a todos nós, Deus sabe quem nós somos. Da mesma forma, tome cuidado, não? Porque existem muitos pregadores mascarados hoje em dia, com um falso evangelho, pregando um falso evangelho, travestidos de uma roupagem bonita, com um culto bonito, com luzes, não é, que chamam a atenção, mas o evangelho pregado por eles é um evangelho longe de Deus, é um evangelho autocentrado neles mesmos, é centrado apenas neles mesmos. Jesus não é o centro, não é um evangelho cristocêntrico como deve ser. A gente deve tomar muito cuidado com isso, deve tomar muito cuidado com aqueles que usam máscaras dentro da igreja, que parecem que são santos, mas não são. O que isso deve trazer para a minha vida e para a sua vida? O que Deus deseja, então, com tudo isso? Deus deseja o nosso arrependimento, aquilo que não houve na vida de Caim. Deus deseja que haja transformação dentro do nosso coração e arrependimento genuíno. Eu errei, perdão, Senhor, me ajuda a viver da forma correta. Não é mentindo, não é fingindo, tendo uma falsa santidade diante de Deus, tendo uma falsa vida diante de Deus, que você alcançará os favores de Deus. Pelo contrário, você está se afastando de Deus, achando que está se aproximando, justamente porque Deus sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, sabe quando nós nos assentamos, quando nós nos levantamos. Não há lugar para onde nós possamos ir, como diz o salmista, que Deus não esteja, que Deus não nos veja. Então é uma mentira, é uma vida de mentira, quando eu tento viver da forma do mundo, viver como o mundo vive, viver pelos padrões do mundo, achando que eu estou agradando a Deus, porque eu não estou agradando a Deus. Eu simplesmente estou colocando uma máscara sobre o meu rosto para enganar as pessoas, mas a Deus que conhece o meu coração, que sabe aquilo que eu vivo, aquilo que eu penso, eu não me engano. Então esse é o alerta, né? Dessa luta que há na vida do cristão para não ser um mentiroso, para não ser um hipócrita, é isso que diz a palavra, para não ser um hipócrita, né? Para não ser um ator diante de Deus que usa uma máscara, tentando enganar ao Senhor e enganar as pessoas. De Deus não se zomba, a Deus ninguém engana, não é? Então que a gente viva de forma verdadeira com os nossos erros e acertos diante de Deus. Quando houver erro, que a gente tenha a capacidade de se curvar diante de Deus e pedir perdão para Ele, porque aqueles que se colocam diante de Deus com o coração contrito, realmente arrependidos, Deus derrama do seu perdão e da sua misericórdia e nos faz novos de novo, não é? Para que a gente viva uma vida verdadeira com Ele. Mas é sempre necessário que haja arrependimento genuíno. Não viva pelas suas próprias forças. Não ache que você é suficiente, porque você estará mostrando que você se acha o seu próprio Deus. Viva para Deus, com Deus e em Deus, em todos os momentos. Nós não somos perfeitos, irmãos, mas sermos exortados pela palavra, exortados por Deus, deve nos levar ao crescimento, ao arrependimento e ao crescimento da nossa fé, e não simplesmente a tristeza, né, de achar, eu estou errado, como Caim fez, eu estou aqui muito triste com toda essa situação. Mas ele não pediu perdão a Deus, ele não se voltou para Deus, ele não sentiu dor no coração de ter matado seu irmão, simplesmente o matou, não é? Mas agora estava sendo repreendido por Deus novamente, então Deus dá um basta e o manda embora. Nós queremos viver com Deus, andar com Deus, não de forma errada, mas de forma plena, de forma a agradá-lo, de forma a cultuá-lo da maneira como Ele deseja. Certo? Que Deus te abençoe. Você tem um restante de semana realmente abençoado. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por este estudo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor sempre nos mostra a maneira como o Senhor deseja
que nós vivamos para o Senhor, a maneira como o Senhor deseja que nós venhamos a cultuar o Senhor, que é através da verdade, é através de um coração, de uma vida realmente entregue ao Senhor. Abençoa o teu povo, Deus. Toca a vida daqueles que, através desse estudo, dessa mensagem, Senhor, foram tocados e estão sendo chamados a arrependimento, Senhor. Derrama o teu perdão, da tua graça sobre os nossos erros, sobre aquilo que temos vivido de forma errada e que não agrada o Senhor. E muda a nossa conduta, Senhor. Leva-nos à mudança, à transformação plena e verdadeira, Senhor. Abençoa o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.